Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 20 de Nissan. Estamos no meio do capítulo 41. Quando o Alter Rebbe estava nos explicando, ele iniciou o capítulo com uma grande ênfase sobre a importância e a necessidade do temor a Deus no serviço espiritual, a subordinação a Deus, o assumir o jugo do reinado divino e o temor a Deus. E nós vimos como isso é essencial, como isso é fundamental, indispensável, etc. Depois ele nos falou, e ele trouxe alguns níveis de temor, etc. Depois ele nos disse que mesmo com toda a importância do temor, ainda assim é necessário também o amor a Deus. E nós vimos como, de acordo com a Torá, se espera de nós, e de fato são duas mitzvot distintas, tanto temor a Deus como também amor a Ele. Tanto a nossa postura de servo diante de Deus com temor, assim como nossa postura de filho diante de Deus, agindo, atuando com amor, com carinho, e ambas as atitudes são necessárias, ambas as posturas são necessárias, ambos tipos de atuações esperam de nós a Torá. E quando ele nos falou na sessão passada sobre o amor a Deus, ele nos falou mesmo que a pessoa não consiga também desenvolver o sentimento de amor vibrante no seu coração, ou de forma entusiástica nos seus sentimentos, mas pelo menos que ele tenha o amor estabelecido na sua mente e no seu intelecto. Ou seja, que a pessoa esteja consciente o quanto Deus lhe faz o bem, lhe dá vida, lhe dá existência, supre as suas necessidades, etc., como Deus é a fonte de tudo, e daí a sua vontade e desejo, a atração que a pessoa deve sentir, de se conectar de forma mais profunda com Deus. Isso a pessoa consegue através do estudo da Torá e da prática das mitzvot. E ele nos falou, quando a pessoa tiver pelo menos na sua mente essa consciência, isso também já é um tipo de amor, por mais que não de cunho tão emocional, sentimental, mas pelo menos ele tem consciência na sua mente, no seu intelecto, de que a divindade é a coisa boa, é a fonte e origem de tudo, e não só que vale a pena e é bom para ele, mas é a coisa certa ele se conectar de maneira mais profunda e se ligar-se a Deus. Agora, em seguida, o Alter Rebbe nos trazer de uma forma mais profunda um conceito místico, esotérico, daquilo que é alcançado através de Torá e Mitzvot aqui embaixo. E isso seria mais uma kavaná, mais um tipo de intenção adicional, que eventualmente a pessoa pode e deve levar em conta, pelo menos alguém que estiver nesse nível. Aqui se trata agora de uma kavaná bem mais elevada, e altruísta também. Ou seja, a kavaná, a intenção da pessoa no cumprimento de Torá e Mitzvot aqui embaixo, almejando uma conexão mais profunda com Deus, com o Criador, que isso seria uma forma de expressar o seu amor, sua atração a Deus. Existe algo mais profundo nisso, continua o Alter Rebbe nos dizendo, Achomnam amru raboteinu zal, לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכלל, לכן התכוון לייחד ולדופקה בו יתברך, מקור נפשו האלוקית ומקור נפשות כל ישראל. No entanto, nossos sábios de abençoada memória ensinaram no Talmud, no Tratado Brachot, que o indivíduo nunca deve excluir-se da comunidade. Então, o sentido literal é que sempre a gente deve estar integrado na congregação, na comunidade, fazer parte da vida comunitária, não estar excluído, etc. Mas, além disso, no sentido místico, nos fala o Alter Rebbe que isso tem um significado mais profundo, que cada um de nós, ao fazer as mitzvot, não deve estudar a Torá, cumprir as mitzvot, o serviço espiritual, ele não deve ter em mente, não deve pensar ou almejar apenas a sua elevação, a sua evolução espiritual, mas ele deve se integrar dentro do contexto da comunidade das almas. Ele deve
se integrar aqui na fonte, na origem, onde se encontram presas e de onde são derivadas todas as almas. Isso que nos diz o Alter Rebbe significa não excluir-se da comunidade em termos místicos, esotéricos. Consequentemente, ao servir a Deus, além de tudo que foi exposto acima sobre o amor que a pessoa deve e a atração que ele tem por Deus na hora de cumprir Torah e Mitzvot, etc., agora nos acrescenta o Alter Rebbe que a pessoa deve ter uma intenção adicional, mais abrangente, mais altruísta, mais global, mais esotérica. Ou seja, a pessoa deve ter em mente como objetivo na prática de Torah e Mitzvot fundir com Deus e ligar a Ele não apenas a sua própria alma, não apenas a própria evolução e elevação espiritual da pessoa, mas ele deve ter em mente, ele deve ter como intenção sua, mas também a fonte de sua alma divina. E qual é a fonte da sua alma divina? Que é exatamente a mesma fonte das almas de todo Israel. Essa fonte é a mesma fonte de todas as almas, das almas matrizes, onde lá se encontram alinhadas todas as almas. E qual a diferença aqui se a pessoa está visando com o seu cumprimento de Torah e Mitzvot apenas a sua elevação e evolução espiritual, pessoal, individual, ou se ele está se conectando à fonte raiz da sua alma, que é a mesma fonte raiz de todas as outras almas de Israel, e portanto ele está buscando também, por assim dizer, um benefício, um efeito coletivo. Então, ele vai nos explicar aqui um conceito profundo. Diz o Alter Rebbe, esse sentimento e essa intenção, ou esse anseio de ligar-se a Deus, na realidade, não deve ser específico, individual só da pessoa que ele quer ligar-se a Deus. A pessoa deve saber transpor, transcender isso. Não é pensar não apenas em si ou na sua própria espiritualidade, mas ele deve pensar também que ele quer vincular e conectar todas as almas de Israel que estejam ligadas a Hashem, a divindade. Porque ele nos diz que na verdade existe uma interação, existe uma integração, existe uma sinergia entre todas as almas. Essa sinergia está mais manifesta e evidente na fonte, na raiz, na origem. E na prática isso acaba se refletindo aqui, que quando um Yehudi se dedica a Torah e Mitzvot, na realidade o efeito espiritual, o benefício que ele traz com isso, não é apenas um benefício individual particular para si, mas na realidade com isso ele traz um benefício, ele causa um impacto para todo Israel de forma geral, que estejam mais ligados e mais conectados à sua fonte raiz, na divindade. Ele nos fala que é importante a pessoa ter isso em mente, é importante um Yehudi, particular quando está cumprindo a sua mitzvah individual aqui, levar em consideração que ele sinta isso também, e tenha essa intenção que como fruto e efeito do seu trabalho espiritual seja resultante também esse efeito especial que atinge, afeta todas as fontes matrizes das almas de Israel. Ele nos diz por que realmente isso ocorre e como isso ocorre, porque ele nos fala por que uma mitzvah individual que um sujeito faz aqui embaixo, por que isso afeta e diz respeito a todos, porque na realidade, na fonte, na origem, como nós dissemos, todas as almas são derivadas da mesma fonte, todas as almas estão irmandadas, estão unificadas. Por isso, quando uma pessoa que se liga mais intensamente a Deus, quando uma pessoa vincula a sua alma para Deus,
conforme a sua alma se encontra incorporada aqui embaixo, na realidade, conforme a alma está aqui embaixo. Quando nós estamos aqui embaixo, nós perdemos esse vínculo, não percebemos. Existe a expressão cara metade, não é? Na realidade, nos livros de Kabbalah se fala sobre o cônjuge, que é uma meia alma. Quando há um casamento, não é? Se diz no casamento judaico, quando duas metades de alma da mesma alma se encontram e se unem. Nessa fusão de duas metades que eram da mesma alma, mas de forma geral, aqui embaixo, nesse mundo terrestre, terreno, físico, material, nós não percebemos o vínculo e a ligação, não está perceptível o vínculo e ligação que existe entre as almas, conforme isso ocorre de fato na fonte, na origem, na raiz. Então, aquilo que eu faço aqui embaixo, de repente, isso diz respeito a mim, a minha família, os mais próximos, mas a gente poderia imaginar que não afeta ou não atinge ou não mexe com os outros. Por quê? Porque aqui embaixo, no plano físico, almas incorporadas, os corpos, tanto fisicamente, geograficamente, nos tornam separados, distintos uns dos outros, não é? E cada um tem a sua identidade própria, e portanto aquilo que um faz não necessariamente afeta ou toca o outro. Isso quando nós estamos atuando no plano inferior. Quando nós estamos aqui, nós de fato só podemos cumprir as mitzvot aqui como almas incorporadas. Mas aqui ele está nos falando que existe essa possibilidade de, mesmo estando aqui no mundo físico terrestre, da pessoa, por assim dizer, se elevar, se desprender do plano físico material, estando aqui nesse mundo, mas procurando se conectar, se vincular à fonte raiz, de forma tal que as suas mitzvot não tenham apenas um efeito particular, um efeito específico para si, etc., mas que sim, se ele conseguir se vincular à fonte e à origem, onde lá todas as almas estão entrelaçadas, estão vinculadas, irmandadas, daí a sua mitzvah, o seu estudo da Torá, vai ter um efeito transcendental, um efeito muito mais elevado, que vai afetar positivamente, não apenas a si, o próprio indivíduo, mas vai afetar a todas as almas de Israel. Isso que ele nos fala quando ele conseguir estabelecer esse contato, né? Quando ele conseguir estabelecer essa linha de contato com a fonte da sua alma divina, com isso automaticamente, naturalmente, ele está se interligando por tabela, ele está se ligando a todas as almas de Israel, e com isso também, através da sua Torá e Mitzvot, não só que ele está aprofundando a sua conexão com Deus, mas ele está aprofundando o vínculo de todas as almas de Israel com a divindade. E ele vai nos explicar aqui na linguagem cabalística que essa fonte de todas as almas de Israel é aquilo que nós chamamos de Shekhinah, tem a ver com Malchut, de Atzilut, etc., a última Sefirah de Atzilut, que isso é chamado de Shekhinah. Inclusive a palavra Shekhinah, fala da Shekhinah se referindo como presença, revelação divina, mas aqui Shekhinah, por que leva essa luz divina, leva esse nome? Sheshochenet, porque ela repousa, ela habita no plano inferior. Portanto, Shekhinah faz alusão à divindade conforme, por assim dizer, se materializa aqui no plano terrestre, no plano físico do nosso mundo. Por outro lado, aqui se fala que a pessoa deve procurar transcender. A pessoa, o Yehudi, que é portador de uma alma divina aqui nesse mundo, essa alma divina está incorporada, está num corpo físico e no mundo material, mas o Yehudi deve procurar transcender essas limitações e unificar, vincular de volta, ou revelar o vínculo que existe da sua alma com a fonte de todas as almas de Israel. Isso é aquele nível que na Kabbalah é chamado de Kudsha Berichu, o santo. Bendito seja, o que significa santo, Kadosh, Kudsha Berichu, a palavra Kadosh em hebraico significa o santo sagrado, é aquilo que é distinto, separado, desvinculado, que está acima de tudo, do físico, do material, do terrestre, do mundano. Isso não é laico, não é sacro, é santo, é sagrado. Ele está distinto, ou seja, Kudsha Berichu, quando nós falamos do santo, até em contraste ao nível de divindade de Shekhinah. Shekhinah é o nível de divindade que descende, que desce,
que é rebaixado para dar energia vital para as criaturas aqui nesse mundo. Já Kutcha Berichu, o nível de Kadosh, Kutcha Berichu, o santo bendito seja, faz alusão àquele nível transcendental, aquele nível sobrenatural, o nível de divindade, conforme está acima e desvinculado do plano terrestre, do plano mundano, do plano das limitações, etc. Portanto, Kutcha Berichu e Shchintei e Shchiná fazem alusão a dois níveis da divindade. Shchiná, Veshachanti Betocham, habitarei dentro deles no templo ou nas pessoas, etc. É o nível de divindade que se rebaixa para dar vida, existência, energia para o mundo, para as criaturas, conforme estão aqui embaixo, ou seja, é a luz divina condensada pelo tzimtzum, limitada, etc., começando pelas próprias almas divinas que se encontram dentro de Israel, né, que está dentro de nós, mas nós também somos seres humanos de carne e osso, com corpo físico, com uma alma animal, energizante, etc. Isso significa a alma divina dentro de nós, vem dessa luz da Shekhinah, que é essa luz divina condensada para poder tomar corpo, para poder se revestir até no plano físico, terrestre, corpóreo. E assim ela chega ao mundo. Já Kutcha Berichu, nível sagrado, santo de Deus, isso faz alusão àquele nível que está apartado do mundo, que está separado do plano físico, material, terrestre, corpóreo, etc., que é muito mais elevado e ilimitado, transcende tudo isso, transcende o conceito de mundos. E na Kabbalah existe uma expressão, quando antes de fazer uma mitzvah e etc., muitos até recitam isso verbalmente, Leshem Yichud, Kutcha Berichu Shchintei, que nós procuramos, estamos fazendo isso para unificar Kutcha Berichu, esse nível transcendental sagrado de Deus, supranatural, acima dos mundos, unificar isso com Shchintei, com sua Shekhinah, com o nível da divindade que paira, se condensa aqui nos mundos. Ou seja, isso seria como fazer uma fusão entre o finito e o infinito, o ilimitado, o transcendental e o mundano. Isso se produz através das mitzvot que são realizadas. Yichud Kutcha Berichu Shchintei, essa unificação do santo, do sagrado, do transcendental com o nível de divindade que paira e que habita aqui nesse mundo. Que haja essa unificação entre eles. Isso nós produzimos através do nosso estudo de Torá aqui embaixo, através do cumprimento de mitzvot. Ou seja, que de outra forma seria impossível para criaturas e seres, qualquer criatura, qualquer ser, seja seres humanos, seja criaturas angelicais, seja seres espirituais, seja almas desencarnadas, etc. Qualquer criatura sempre vai estar dentro das suas limitações, e ela nunca vai ter o poder de transcender ou de captar a luz divina, transcendental, infinita e ilimitada. A única exceção, a única possibilidade, e essa possibilidade não vem de nós, das criaturas, mas vem do Criador. Deus investiu a divindade na Torá e nas mitzvot. Na Torá e nas mitzvot, Deus colocou a luz infinita, colocou a luz sagrada, transcendental, que, portanto, através de Torá e mitzvot, nós podemos produzir essa fusão magnífica, essa união, essa unificação do físico, terrestre, mundano, limitado, com o transcendental, divino, sagrado, infinito e ilimitado. Porque aqui, quem está cumprindo a Torá e mitzvot é um Yehudi, uma alma incorporada aqui nesse mundo. Ou seja, nós somos portadores daquele nível de divindade que é chamado de Shekhinah. A divindade que paira e repousa, a divindade, a luz divina condensada que está aqui nesse mundo. Mas quando nós cumprimos uma mitzvah, nós estamos nos vinculando, nos ligando à divindade transcendental, uma vez que a mitzvah representa a vontade de Deus. E Deus e sua vontade são uma coisa só. Isso, portanto, Torá e mitzvot é a própria divindade, é a essência divina. Essência divina conforme transcende os mundos e suas limitações. Então, no momento que nós, portadores de um pouco da Shekhinah, da alma em forma de alma divina incorporada, no mundo físico aqui nosso, quando nós nos vinculamos à Torá e às mitzvot, cumprimos Torá e mitzvot, Torá, cumprimos mitzvot, com isso produzimos esse efeito magnífico de transcender
de ligar essa parte da luz divina condensada que está dentro de nós com a luz divina infinita e ilimitada conforme ela se encontra na Torá e nas mitzvot que expressam a vontade de Deus. E daí se produz essa unificação magnífica, Yichud, descrita na Kabbalah como Yichud Kudsha Berichu Ushchintei, a unificação, a ligação do sagrado, do transcendental, com Shekhinah, com a luz divina condensada, limitada, que se encontra aqui nesse mundo. E nós vamos ver em seguida que é aí que ele quer chegar, que se fala Leshem Yichud Kudsha Berichud Ushchintei Beshem Kol Israel, que isso ocorre quando é feito em nome de todo Israel. O que significa em nome de todo Israel? Que a pessoa procura se conectar e se associar à fonte e origem das almas, como se encontram nas alturas espirituais, que lá nós dissemos, todas as almas estão irmandadas, unidas, estão unificadas, e para a pessoa detonar, desencadear esse efeito especial, único, transcendental, é necessário ele vincular a sua alma e levar até a sua fonte e origem. Shehu ruach piv yitbarach hanikra beshem Shekhinah, Shem sheshochenet umitlabeshet toch kol almin leachayotan ulekaiman. והיא המשפט בו כוח הדיבור הזה שמדבר בדברי תורה או כוח המעשה הזה לעשות מצווה זו. Explica aqui o Alter Rebbe a fonte do lado mundano. Então nós estamos vendo aqui que quando o Yehudi, o sujeito, ele se liga ao objeto de Torá e Mitzvot, com isso pode haver uma fusão do finito com o infinito, do limitado com o ilimitado, do mundano com o transcendental divino, do natural com o sobrenatural. Então ele nos explica isso, elaborando esse assunto, a fonte do lado mundano, entre aspas, de todas as almas, de onde vêm as almas, conforme descrito na Torá, é o sopro da sua boca. As palavras de Salmos 33, assim como o mundo foi criado com pronunciamentos divinos e o ser humano nele foi soprado nas suas narinas o alento da vida, e tudo vem do sopro da sua boca. O que significa essa metáfora, o sopro da sua boca? Assim como aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, pronunciamos, etc., isso tem a ver com quem está além de nós, fora de nós. Né? Senão a gente manteria isso dentro de nós, não precisaria expressar, falando, pronunciando, verbalizando, não precisaria tirar o sopro da boca, a gente manteria isso dentro de nós. Portanto, as almas, o que elas representam? Essa parte da divindade que foi externada, por assim dizer, que foi colocada de uma forma tal que ela parece fora do reino divino, fora do Criador e já em forma de criatura. As almas, por assim dizer, que é uma partícula da divindade, quando parece que ela saiu para fora como a palavra que sai da boca, o sopro que sai da boca, e se incorpora no ser físico terrestre aqui nesse mundo. Então ele nos fala que a fonte, porém, isso é como a alma se encontra aqui nesse mundo, que ela está condensada, limitada, etc. Porém, a fonte da camada mundana das almas de Israel é de uma luz divina mundana diminuída. Então essa energia divina presente nas nossas almas, como nós falamos, é uma luz que foi condensada, que foi limitada. Ela é proveniente, é derivada de uma luz divina, que isso seria Shekhinah, que habita, que paira, que repousa, Então, uma luz divina mundana diminuída, que é chamada Shekhinah, pelo fato de que habita, Shochenet, está enredada em todos os mundos para dar-lhes vida e sustentá-los. Então essa luz precisa ser diminuída e condensada, até para que os mundos e as criaturas possam captá-la e comportá-la sem se desintegrarem, sem serem ofuscados por uma luz infinita e ilimitada. Mas ao mesmo tempo a gente quer poder ter acesso e recuperar uma conexão mais profunda e intensa com a luz infinita e ilimitada conforme ela é na sua origem. Isso nós vamos ver que vai se tornar possível através de Torá e Mitzvot. Ele nos diz que é justamente dessa energia mundana da Shekhinah
Essa luz que foi diminuída e possibilitou que a nossa alma se revestisse de um corpo físico, né? E, portanto, esse corpo físico ele tem a habilidade de falar e dizer palavras de Torá ou fazer mitzvot manualmente, né? Então, ele nos diz justamente dessa energia mundana da Shekhinah que flui o poder para a pessoa pronunciar fisicamente as palavras quando fala palavras de Torá, ou o poder para a pessoa executar o ato quando faz uma mitzvah específica. Então, toda essa força, esse poder está vindo, está sendo derivado do que? Da Shekhinah, da sua alma, que representa uma luz divina condensada que pode se revestir no plano corpóreo, nesse mundo físico e terrestre. Portanto, aqui ele está nos explicando que a fonte de todas as almas de Israel, conforme se encontram aqui, é aquilo que é chamado de Shekhinah. Shekhinah é aquilo que se reveste, que paira, que desce nos mundos através de uma condensação de tzimtzumim, de uma limitação da luz divina. Ou seja, que aqui se expressa uma luz divina, uma revelação divina, não como Deus é por si só na sua essência, mas aqui como ele está presente no mundo, atuando disfarçado, camuflado, com a luz limitada, condensada, etc. Mas isso não reflete a divindade transcendental, a divindade quando Deus está, o que é de fato Deus, acima completamente do mundo, do universo, com todas as suas limitações, etc. Então esse é o exemplo que ele nos dá, que é o sopro da vida, por assim dizer, o alento que sai da boca, não é? Como nós falamos, que a fala é aquilo que a pessoa externa para o outro, aquilo que ele revela para o outro. Aqui também o nível de luz divina presente nas nossas almas aqui incorporadas é esse nível que podia ser externado, que podia ser revelado para fora. Portanto, aquilo que está presente aqui nesse mundo antes do cumprimento de Torah e Mitzvot seria apenas esse nível externo, superficial da luz divina, né? Aquela luz que foi condensada, limitada para poder se revelar aqui nos mundos terrestres, físicos, limitados, etc. Isso seria o nível chamado Shekhinah. Isso é a fonte da alma de cada um de nós, que estuda a Torá, cumpre mitzvot, etc. E dessa alma incorporada, que vem inclusive até o poder físico, que vai possibilitar pronunciar e falar palavras de Torá, ou o cumprimento de mitzvot. Agora ele nos diz o que acontece, cabalisticamente falando, no plano mais esotérico, quando a pessoa cumpre Torá, quando o Yehudi aqui se dedica a Torá e mitzvot. Ele vai nos dizer que com isso se provoca uma fusão, uma união do natural com o sobrenatural, do convencional com o transcendental. E nesse momento ele vai nos dizer que a luz da Shekhinah se unifica com Kudsha Berichu, com aquilo que é mais santo, elevado, sagrado, aquilo que está apartado, aquilo que está distinto e acima completamente das limitações do universo. וייחוד זה הוא על ידי המשכת אור אינסוף ברוך הוא למטה, על ידי עסק התורה והמצווה שהוא מלובש בהם. E como se dá essa unificação? Ele nos diz que isso ocorre como, porém, visto que a Torá ou a mitzvah, cuja ocorrência se dá neste mundo alimentado pela Shekhinah, também expressam a luz não diminuída e sobrenatural de Deus. Ou seja, nossas almas, elas são derivadas já dessa luz condensada, mas Torá e mitzvot, mesmo estando nesse mundo físico e corpóreo, elas ainda expressam a luz não diminuída, a luz sobrenatural de Deus. Então, no momento que a alma se dedica aqui, a alma incorporada se dedica aqui ao estudo da Torá e Mitzvot, há uma fusão aqui do poder mundano que a pessoa usou para praticar a mitzvah. Esse poder
espiritual, divino, mundano, é o que se chama de Shekhinah, e há uma fusão com sua luz sobrenatural, a vontade divina, porque a observância da Torá e das mitzvot atrai a abençoada luz infinita não diminuída para baixo a todos os mundos, inclusive este mundo físico, pois a abençoada luz infinita está presente dentro da Torá e das mitzvot. Então aqui ele nos explica o que acontece quando a alma aqui embaixo incorporada se dedica, se liga a Torá e mitzvot. Então se produz essa fusão, essa unificação maravilhosa, especial e única, que possibilita essa transcendência especial. Quando a pessoa observa a Torá e mitzvot, então ele produz esse efeito, a unificação de Kudsha Berichu Shchintei, da Shekhinah, da luz diminuída, condensada de Deus presente dentro de nós, com Kudsha Berichu, com o sagrado, bendito seja, ou seja, com a luz transcendental de Deus, como está na sua origem. Isso ele nos fala, ou seja, Deus é infinito, é ilimitado. E a Kadosh Baruch Hu, ele nos diz, a divindade, como ela é per si só, na sua essência, sem estar condensada, a luz divina sem estar condensada, limitada, o mundo não é capaz de comportá-la. Por isso, a luz divina que vem a esse mundo foi limitada, condensada, etc. Porém, como o mundo, mesmo assim, a criatura nesse mundo pode ter acesso à luz original da essência de Deus antes de qualquer diminuição, condensação, a luz como ela está na sua essência original, infinita e ilimitada, ele nos diz isso, a pessoa atrai, vinculando-se a Torá e mitzvot. Torá e mitzvot representam a própria divindade, a sabedoria e vontade de Deus, portanto, a própria divindade. E ele nos diz, essa kavaná a pessoa deve ter em mente quando se dedica a Torá e mitzvot, desse efeito maravilhoso, desse efeito único, transcendental, disso que não só nenhuma criatura pode causar e desencadear um efeito como esse, nem criaturas espirituais, angelicais, etc. והתכוון להמשיך אורו יתברך על מקור נפשו ונפשות כל ישראל ליחדן, כמו שכתוב, כמו שהתבהר לקמן, פירוש ייחוד זה באריכות, עיין שם. Ele nos diz, quando a pessoa observa a Torá e mitzvot, a sua kavanah deve ser que a luz infinita de Deus seja atraída, que ele consiga atrair mesmo para o nosso mundo finito e limitado a luz infinita de Deus, que ela seja atraída para baixo, a fonte mundana da sua alma, e a fonte mundana de todas as almas de Israel, para fundi-las, como nós já falamos, as almas, conforme estão aqui embaixo, elas estão apartadas, separadas, desvinculadas umas das outras. Mas quando a gente evoca e quando a gente se conecta, quando a gente revela a ligação com a fonte de todas as almas, então com isso nós podemos fundi-las. Ele nos diz que o significado dessa fusão, ele vai explicar detalhadamente mais tarde, etc., o que representa esse efeito. Mas, de qualquer forma, ele nos diz que quando a pessoa se dedica a Torá e Mitzvot, ele deve ter a intenção não só de ele próprio se conectar a Deus de forma mais profunda, mas também de conectar na raiz e na fonte, na origem, todas as almas de Israel, unificá-las com a luz infinita e ilimitada, a luz sagrada de Deus na sua essência. וזהו פירוש לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתי בשם כל ישראל. Ele nos fala, esse é o significado da kavaná cabalística, dita antes do cumprimento de mitzvot, que o serviço espiritual que vamos realizar, que ele está sendo feito em prol da fusão do Santíssimo, bendito seja, com sua Shekhinah, como explicamos, a unificação, o Santíssimo aqui se refere ao transcendental, Shekhinah, a luz divina condensada aqui nesse mundo, em nome de todo Israel. Assim foi... Essa fórmula assim foi escrita pelos cabalistas, pelo Arizal, nos escritos, conforme em algumas comunidades, antes de realizar cada mitzvah, costumam recitar
essa frase. Então ele diz o que significa aqui em nome de todo Israel. Então ele nos fala, na verdade, ambas as coisas estão interligadas. Esse conceito de unificar a luz divina condensada que se encontra nesse mundo com a luz divina transcendental na essência ilimitada, isso significa Yichud Kudsha Berichu Shchintei. Isso deve ser feito Beshem Kol Israel, em nome de todo Israel. Por quê? Porque para provocar essa unificação do nível da luz limitada, da luz condensada com a luz transcendental, Shekhinah e Kudsha Berichu, quando isso ocorre, isso acontece quando a pessoa faz a mitzvah não apenas como um indivíduo particular aqui nesse mundo, não apenas visando a sua evolução, elevação própria, mas quando ele faz isso como um emissário em nome de todo Israel, ou seja, quando ele está quando a pessoa aqui se supera, sai de si próprio, ele age até espiritualmente falando de uma forma mais altruísta. Ele age não só visando o seu cumprimento de mitzvah, etc., mas com emissário em nome de todo Israel. Ele se unifica com todo Israel. Isso é uma maneira dele se vincular a fonte e a origem, onde lá na fonte e a origem todas as almas de fato estão interligadas. Porque como nós falamos, o conceito de Shekhinah ainda ele não representa apenas a fonte da sua alma, mas sim a fonte, Shekhinah é a luz divina que paira sobre todas as almas. Portanto, ele nos diz... Um indivíduo sozinho, quando ele está apartado, isso que significa que ele não deve se separar da comunidade, enquanto ele está sozinho, ele não vai poder produzir essa unificação desse nível de Shekhinah com o nível transcendental. Apenas, ou seja, quando ele está agindo apenas como um indivíduo particular, como um ser individual, ele não vai obter esse efeito, somente quando ele consegue transcender, somente quando ele consegue se elevar até a fonte, e nessa fonte todas as almas estão unidas, entrelaçadas, são equiparadas, daí sim, apenas então, ele vai conseguir essa fusão magnífica da luz transcendental de Deus, que ela se una e se manifeste também até nessa luz condensada de Deus que está aqui nesse mundo, na nossa alma, no nosso corpo. E aqui no final tem um adendo, mais um adendo cabalístico do Alter Rebbe Agaha. וגם על ידי זה התמתקו גם כן הגבורות בחסדים ממילא בהתקללות המידות וייחודם. Ele nos diz que além desse efeito magnífico que se obtém unificando Kudsha Berichu Shchintei, a luz transcendental de Deus, com a luz condensada que se manifesta no mundo, através de Torah e Mitzvot, etc. Além disso, ele nos fala que se produz um efeito adicional, que através da feitura das mitzvot nós conseguimos, por assim dizer, adoçar as gevurot, as energias derivadas do atributo de severidade de Deus, conseguimos adoçá-las, diminuí-las, neutralizá-las através das energias provenientes do atributo de bondade. E aqui o significado seria que Chesed e Gvurah, bondade e severidade, eles são não só diferentes, mas antagônicos. São atributos que expressam energias antagônicas. Porém, se diz que no momento que se revela uma luz transcendental superior, que é tão mais elevada, então ambos se anulam diante dessa revelação superior. Eles perdem também a sua individualidade, suas características próprias, se anulando por completo diante dessa revelação maior. Ele nos diz que nesse instante pode haver até essa fusão entre Chesed e Gvurah. Podem, mesmo que pareciam contrários antagônicos, um é bondade e outra é severidade, mas eles se neutralizam, e aqui o que fica mais neutralizado é o aspecto de severidade, prevalecendo e predominando o aspecto de bondade. Então ele nos diz, quando se consegue atrair esse nível chamado Kudsha Berichu, o nível transcendental é que ele supera, está acima de tudo, acima de todas as características específicas, seja de bondade, não só, porque isso também são limitações. Não só o nosso corpo físico é limitante, mas até na Sefirot, a especificação de cada Sefirah, de cada atributo, como este sendo bondade e essa severidade, também é uma limitação. Quando se revela Kudsha Berichu, a luz essencial divina,
transcendental que está acima de qualquer limitação, então todas essas limitações que Chesed não pode conviver com Gvurá e vice-versa, que a bondade não combina com a severidade e assim por diante, isso se neutraliza. Ele nos fala que isso ocorre quando se revela essa vontade suprema de Deus, quando essa vontade transcendental ela se manifesta acima. E o que faz essa vontade transcendental se revelar, vir à tona, se manifestar, Beitoreruta diletata, através do nosso despertar inferior aqui no mundo inferior, cumprindo o Torá e Mitzvot. Então com isso a gente produz esse efeito transcendental, esse efeito cósmico, atraindo essa luz transcendental também nas esferas supremas, o Giluyav lemata be'esek Torá ve'a mitzvah, ou seja, aquilo a gente faz com que isso se revele aqui embaixo através da nossa ocupação com Torá e Mitzvot, She'em Retzono Yitbarach, como Shkatuv, que isso expressa a vontade divina e sua essência, como Shkatuv Beidra Rabba, ou Bemishnat Chassidim, Masad Arichanpin, Perek Dalet, Shetariag Mitzvot HaTorah Nimshachot Mechivarta de Arichanpin, She'u Ratzon Elyon, Mekor HaChassadim. De qualquer forma, ele nos fala que através do nosso serviço espiritual, envolvendo o cumprimento de Torá e de Mitzvot, com isso a gente faz com que se revele a vontade suprema de Deus aqui embaixo, e através desse nosso despertar aqui embaixo, desse nosso estímulo aqui embaixo, por meio do cumprimento de Torá e Mitzvot, acaba se revelando também essa luz infinita de Deus acima, e também nas sefirot superiores. E quando essa luz divina suprema se revela sobre as sefirot, sobre os atributos superiores, então eles perdem as suas características, as suas especificações peculiares, suas características limitativas. Então, se isso era Gevurá, era obrigatoriamente severidade, isso passa a ser neutralizado. Daí, então, existe essa possibilidade de, por assim dizer, adoçar e neutralizar essas energias que emanam do atributo de severidade, adoçando-as, envolvendo-as, combinando-as com chassadim, com bondades, porque no final, quando se revela essa luz divina intensa, o Ratzon Elyon, na sua essência, é a fonte de todas as bondades. Às vezes o mundo tem que ter também disciplina, tem que ter também justiça, tem que haver rigor, e por isso severidade. Mas na fonte, na origem, Deus é bom e quer o bem, Deus é a fonte de todas as bondades. Por isso, quando se revela a luz divina, superior, suprema e transcendental, isso causa um efeito mesmo sobre as sefirot, ou seja, isso traz um efeito aqui embaixo, que nós produzimos aqui, mas além disso, como nós falamos, o efeito cósmico que atinge até no plano espiritual a sefirot, isso provoca, isso é um benefício colateral, adicional, que adoça e neutraliza as gevurot, as energias de severidade, de rigor, adoçando-as, fazendo prevalecer o atributo de bondade, as energias de bondade, fazendo com que elas sejam atraídas para esse mundo, fazendo descer para esse mundo apenas bondade de forma revelada.